Graças e paz aos irmãos, amém? Glória a Deus, estamos felizes com o Senhor, nos dá essa oportunidade de estar aqui. E com certeza Ele falou fortemente nesses dias, e Ele tem ainda uma palavra para o seu coração nessa noite. Quantos creem? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, para nós remirmos o tempo. Capítulo 5 de Efésios, versículo 16. Glória ao Espírito Santo. Capítulo 5, Efésios, versículo 16. Amém, irmãos? Vamos ler para ganharmos um tempo. Diz assim: aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Repita comigo: aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Nós estamos debaixo da palavra profética do nosso pastor Moisés. Palavra essa que nos traz a entender, e eu sei que os irmãos têm sido ministrados aqui fortemente sobre a obediência, porque a obediência ela é a chave que abre a porta da oportunidade de Deus para nossas vidas. Eu estive orando para poder ser um canal de bênção para os irmãos nessa noite. E Deus, Ele colocou uma palavra e começou a falar fortemente do meu coração, de ontem para hoje, a respeito das oportunidades. Amém, irmãos? Então não vou falar hoje aqui sobre obediência, mas não passando por cima da obediência, mas para remir o tempo. E eu sei que Deus vai tratar aqui em cada situação, nesses 12 dias, como tem tratado. Eu vou falar somente da oportunidade. Amém? E quando o Senhor começou a falar ao meu coração a respeito da oportunidade, eu vou tentar aqui ser um canal de Deus nessa palavra que Ele colocou ao meu coração. Confesso que não vai ser muito fácil, mas vou tentar aqui. Eu quero nessa noite ministrar aos irmãos rapidamente sobre 3 personagens da Bíblia. Eu quero começar aqui falando ao coração dos irmãos sobre sonhos. E eu quero que você guarde no seu coração, não vou ficar o tempo todo mandando você repetir. Mas eu vou falar e quero que você profetize sobre a sua vida e diga assim: um sonho para sonhar. Eu quero ministrar aqui ao seu coração o primeiro personagem nessa noite, que se chama José. E a sua história está lá em Gênesis, no capítulo 37. E eu sei que os irmãos conhecem muito bem sobre esse personagem. Quando Deus, Ele dá um sonho para José, Deus lhe dá um sonho grande, um sonho de grandeza. Porque tudo aquilo que Deus faz é grande, assim como Ele é. Tudo que Deus faz é coisa grande. E entendendo que Deus, sim, Ele usa coisas pequenas. Ele usa pessoas pequenas aos olhos dos homens. Ele usa situações aparentemente pequenas, mas sempre com um propósito grande, sempre com um propósito de grandeza, para glorificar o nome dele sobre todas as coisas. Quando Deus dá um sonho para José, e eu quero falar aqui ao coração dos irmãos que sonhos, quando nós falamos da palavra sonho, logo você pensa em dormir para sonhar. Mas quando Deus Ele dá um sonho para José, muitos que têm o mesmo sonho, um sonho da parte de Deus, da mesma forma que foi o sonho de José, eles ficam estacionados nesse primeiro momento, que é simplesmente sonhar. E Deus Ele não nos chamou para simplesmente sonhar. Você pode viver a sua vida toda sonhando, mas quando eu observo a vida desse personagem bíblico, que teve esse grande sonho,
Eu encontro nele algo que nós precisamos ter nesses dias, que é o sonho. Ele é dado sim para sonhar, mas um sonho também ele é dado para viver. Há uma diferença muito grande em você encontrar uma pessoa sonhando a vida toda. Você pode encontrar uma pessoa, ela todos os dias parando você no trabalho, na rua, na igreja, para falar a respeito dos sonhos. Mas você também pode encontrar com pessoas, e eu espero que essa pessoa seja você nessa noite, que simplesmente não tem sonhado apenas, mas tem vivido o sonho com intensidade. Quando eu vejo a vida desse personagem, ele tendo um sonho contando aos seus pais, logo nós encontramos Deus o chamando para vivenciar esse sonho. Aquilo que Deus tinha mostrado para ele era simplesmente uma peça daquilo que ia acontecer, era simplesmente um roteiro daquilo que estava para acontecer. Agora Deus chama ele para entrar dentro desse sonho, e esse sonho começar a fazer parte da vida de José, ele começar a viver aquele sonho com intensidade. Porém, para você viver um sonho com intensidade, você precisa estar ciente de uma coisa: os sonhos de Deus para a nossa vida, ele não é um sonho da Disney, não é um conto de fadas, mas é um sonho real, um sonho que vai te trazer para a realidade de Deus, na perspectiva do olhar de Deus para a sua vida. E quando nós encontramos José, ele entrando nesse sonho real e começando a viver ele, a Bíblia fala que ele entra nesse sonho, e eu quero deixar aqui aos irmãos rapidamente, que a chave para a oportunidade é a obediência. Por ele obedecer ao seu pai, e ele trazer ao coração do seu pai aquilo que os seus irmãos estavam fazendo de errado, ele sempre trazia ao coração do seu pai: olha, os meus irmãos se desviaram por esse caminho, olha pai, os meus irmãos estão agindo assim. E ele estava obedecendo, trazendo ao coração do pai que os seus irmãos não estavam andando na obediência. E quando você entra no sonho de Deus para viver e não para sonhar, a primeira coisa que acontece, você começa a ser diferenciado. Você já não é uma pessoa natural, mas você já começa a viver o sobrenatural de Deus. E vocês verão isso aqui na conclusão dessa mensagem. Ele agora entra e começa a viver o sonho com intensidade através da obediência. Ele traz ao coração do seu pai o que os seus irmãos estão fazendo de errado. E a Bíblia fala que por ele fazer isso, os seus irmãos começam a ficar com mais raiva dele ainda. E quando ele conta os sonhos, a Bíblia fala que isso ainda aumenta uma proporção muito maior. E agora, ele é lançado pelos seus irmãos, que intentam contra a sua vida, dentro de uma cisterna seca, sem água. E a Bíblia fala que logo depois vem passando uma comitiva de ismaelita. A Bíblia fala que agora ele é vendido, e ele vai embora para uma terra distante, para nunca mais viver naquele primeiro convívio que ele tinha com a sua família, de amor, de fraternidade. Um sonho para sonhar. Diga assim: o meu sonho, eu quero viver. Um sonho para sonhar e um sonho para viver. Quantos querem viver o sonho de Deus aqui? Isso é uma escolha sua. Um sonho para sonhar é uma coisa linda. Quantos aqui têm sonhos? Dá um sinal com a mão. Sonhos. Passa-se os anos, e o que serão dos seus sonhos, se eles não forem sonhados, mas se eles não forem também vividos? Por viver os sonhos, você precisa estar
ciente de uma coisa, que Deus ele tem uma cisterna para você, que Deus tem uma casa de Potifar para você passar uma temporada, que Deus pode te levar a ser provado sim, dentro do cárcere, na prisão. E eu estou falando aqui que você vai parar numa prisão, mas eu quero dizer que você pode estar aprisionado sim, em um tempo da sua vida, para poder ver os sonhos de Deus se cumprindo em você. Você pode estar aprisionado em uma área da sua vida. E quantas das vezes nós nos encontramos sim aprisionados? Parece que os sonhos de Deus que nós sonhamos e nos dispomos a viver, agora é uma prisão que nos prende dentro desse sonho e já não podemos sair mais. Porque já fomos longe demais. Quantos estão entendendo? Porque agora voltar é algo vergonhoso para você. Aleluias. Porque voltar você vai ter que explicar para todas as pessoas que te ouviram, desde o início que você começou a sonhar, desde o tempo que você começou a viver. Você vai precisar parar e falar para as mesmas pessoas na volta que aquele sonho você já não está vivendo mais. E o sonho se torna uma prisão para você. Você já não pode voltar atrás. E muitas das vezes vem no nosso coração o sentimento: por que eu não desisti no início? Por que eu esperei as coisas ficarem dessa forma? Porque eu contei. Se eu não tivesse contado, agora ficava mais fácil desistir. Eu ia desistir e me frustrar sozinho, mas eu não ia ouvir alguém perguntando o que foi feito a respeito dos sonhos que você falou, que você contou. O que foi feito a respeito dos sonhos. E você pode estar aprisionado aqui nessa noite, porque você está vivendo com intensidade os sonhos de Deus na sua vida. E esperando que Deus, Ele se mova ao teu favor. Mas eu quero falar para você, você está esperando algo que não vai acontecer. Porque já aconteceu. Porque toda vez que Deus, Ele sonha um sonho junto com você, e você se dispõe a viver esse sonho, Ele já se moveu antes, para que tudo pudesse dar certo no final. E por Deus Ele se mover, enquanto José ele está agora, já no último momento da vivência dele desse sonho, lá na prisão. E eu não vou falar aqui, não quero falar de todas as fases de obediência até o final dessa história, mas para mim é adiante. Ele está lá aparentemente esquecido, porque até aquele que ele ajuda e que ele interpreta o sonho, o copeiro se esquece dele. O copeiro está do lado do rei e se esquece dele. Mas eu quero falar para você que o Rei dos Céus, Ele nunca se esqueceu de você, porque você se dispôs a viver com intensidade o sonho e não simplesmente sonhar. Agora a Bíblia fala que Deus, Ele dá um pesadelo para o rei. Diga assim: enquanto eu sonho, Deus tem um pesadelo para alguém. Você pode glorificar o Senhor? Quando Deus ele deu um sonho para José, Deus ele já tinha preparado um pesadelo para aquele rei ali no Egito. Quantos estão entendendo? Quando Deus te dá um sonho, Deus, Ele vai criar um caminho de você chegar até o dia da oportunidade
para que aquele sonho se concretize e não seja somente um sonho sonhado, e não seja somente um sonho vivido, mas seja um sonho cumprido de Deus para a tua vida. Glória ao Espírito Santo que está aqui. Quando aquele rei, ele tem aquele pesadelo, ali está iniciando a oportunidade de Deus para a vida de José. A Bíblia fala que agora há um grande problema, porque aquele pesadelo ele estava perturbando o rei, e ninguém podia interpretar. A Bíblia diz que agora é chamado José, porque aquele copeiro que tinha se esquecido, agora ele se lembra, agora ele fala, olha, há alguém que pode interpretar esse sonho, que não era bem um sonho. Agora a Bíblia fala que ele é chamado até a presença do rei, e quando ele lá chega, a Bíblia diz que agora começa a ser contado a ele todo aquele sonho, aquele pesadelo. A Bíblia fala que o rei fala para ele, olha, eu sonhei que havia 7 vacas gordas, bonitas, elas estavam ali pastando, e de repente vinham 7 vacas magras, feias, e engolia as 7 vacas gordas. De repente Deus me deu outro sonho. A Bíblia diz que ele começa a contar o outro sonho, ele fala, olha, havia espigas bonitas, 7 espigas, de repente surge 7 espigas feias, e aquelas espigas agora elas engolem também aquelas outras espigas bonitas, e ele agora não consegue entender o que era tudo aquilo, e Deus ele começa a trazer a José toda a revelação, todo o sentido daquilo que estava acontecendo, porque eu quero lhe falar que Deus é Deus de mistério, Deus é Deus, aleluia, de grandeza, Deus é Deus tremendo na terra para abençoar aquele que está disposto a não sonhar apenas, mas viver o sonho de Deus com intensidade. Agora Deus abre as portas da revelação para aquele homem, e Deus começa a contar para ele o significado de tudo aquilo, e ele começa a interpretar para o rei aquele sonho. A palavra de Deus fala que o rei ele fica perplexo diante da situação, e o que fazer agora, porque a situação era desesperadora, aquilo que estava para vir era algo, aleluia, que deixava qualquer presidente hoje desesperado, deixaria qualquer rei hoje desesperado, qualquer imperador desesperado, mas Deus, ele tinha criado toda aquela situação para fazer cumprir na vida de José aquele sonho que estava sendo vivido, e agora seria assim, aleluia, realizado. Mas existe um porém: a oportunidade não pode ser desperdiçada. Glória ao Espírito Santo de Deus. Diga assim: eu quero sabedoria para aproveitar a oportunidade. A Bíblia fala que o rei faz uma pergunta para ele: olha, quem ou o que faço para poder resolver essa situação? Toda vez que vier um grande problema na tua frente, toda vez que alguém que pode te abençoar, que está acima de você, um empresário, lá onde você trabalha, o seu chefe, ou a situação econômica na sua vida, toda vez que vier uma situação sobre você, que aparenta ser o fim, o desespero, você não pode se desesperar juntamente com aqueles que não têm visão espiritual. Para quem não tem visão espiritual, vai se desesperar, mas quem tem visão das coisas espirituais, ele tudo discerne da parte de Deus. Agora José, ele vê uma oportunidade, e quando o rei fala, agora o que eu faço? Ele diz, olha, rei,
procure um homem que tenha, quantos estão entendendo? Procure um homem, mas não é aqui no teu reino. Procure um homem que tenha sabedoria. Existe alguém aqui assim? Dá um glória a Deus. Procure alguém que tem sabedoria. Quantos tem sabedoria da parte de Deus aqui neste lugar? Coloque esse alguém para administrar tudo. Quantos estão entendendo? Muitas das vezes, nós sonhamos a vida toda, vivemos o sonho com intensidade, mas quando a oportunidade vem na sua porta e alguém fala, olha, você conhece alguém que é bom nisso, você para, você fez a vida toda isso. Quantos compreende aqui? Você fez isso a vida toda lá na empresa, você ajudou a vida toda sem ter nenhuma remuneração. Você viveu isso a vida toda. Quando se procura alguém para resolver o problema, você fala, espera aí que eu vou ver se eu conheço o amigo, espera aí que eu vou tentar te ajudar. Eu quero que você tome posse disso, porque Deus falou comigo nessa madrugada. O meu povo, aleluia, terá nesse ano oportunidades que eles não podem abrir mão. Eles precisam estar ligados que a oportunidade virá. Eu preciso, você precisa estar preparado. Procure alguém, não. Esse alguém já está aqui. Esse alguém é você. Esse alguém Deus já capacitou e a oportunidade está vindo. Quantos podem aplaudir o Senhor? Glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluias. Para me dar continuidade, diga para o seu irmão, nós vamos mudar de personagem. Diga assim, esse alguém é você. Mais uma vez, diga para ele, esse alguém é você. Você está preparado, você foi capacitado por Deus. Para remirmos o tempo, nós encontramos um personagem na Bíblia chamado Davi. Diga assim, uma unção para a conquista. A história de Davi, ela se inicia na Bíblia com o Senhor mandando Samuel ir até a casa de Jessé para ungí-lo. Porque toda a história de alguém perante Deus, não perante os homens, essa história ela só inicia a partir do Senhor, Ele te ungindo para conquistar. Quantos tomam posse disso? A história comum, a história terrena, a história sem Deus, ela se inicia com toda a sorte de preparo, de estudo, e o homem diz, eu sou capaz. Não abrimos mãos disso, de estudar, de se esforçar, de correr atrás, mas eu quero falar para você, isso não te torna diferente de qualquer pessoa comum que não serve o mesmo Deus que você. Existe agora centenas de pessoas, e talvez passe de centenas, que estão no mesmo grau de você, de conhecimento, de capacidade humana. Existem centenas de pessoas que estão até acima de você no que se diz preparo humano. Mas a sua história de conquista com Deus, ela se inicia. E se não se iniciou, ela pode se iniciar hoje, porque aquele que unge, Ele está aqui. A Bíblia fala que o Senhor, aleluia, o nosso Deus, Ele ungiu Jesus através do Espírito Santo para operar sinais e maravilhas.
O ministério de Jesus, o ministério de Jesus era operar sinais, maravilhas e milagres. E ele precisava da unção de Jesus, da unção do Espírito Santo, para realizar o seu ministério. Mas o seu ministério aqui nessa noite, eu não sei qual é, eu não sei o que Deus tem para fazer na sua vida. Independente do que seja, todo ministério ele se inicia para Deus com a unção do Espírito Santo sobrenatural, porque a única coisa que há de te diferenciar é a unção de Deus para a conquista. Aleluia. Agora o ministério dele se inicia. Jessé, ele recebe o profeta na sua casa. Passa todos os irmãos, como vocês conhecem a história. O último, que é Davi, ele está esquecido. Agora ele vem até a casa, é mandado chamá-lo. Ele vem, entra na casa. Ele é ungido diante dos seus irmãos, diante do seu pai, diante do profeta de Deus. O que é simplesmente uma unção? O que é simplesmente um óleo para muitos, ou que é simplesmente ter o Espírito Santo de Deus. De muitas coisas que você pode saber a respeito do Espírito Santo, que Ele é Deus, que Ele é o seu amigo, que Ele está sempre com você, mas uma delas é que Ele vai te ungir, e Ele é a unção de Deus na tua vida, para ser diferenciado no tempo da conquista. Agora, da mesma forma que a obediência, ela foi para José uma chave para abrir a oportunidade. Na vida de Davi não é diferente. A Bíblia fala que ele já tinha passado por desafios, e vamos deixar isso para trás. Ele já tinha enfrentado o urso, o leão, e ele ainda assim estava no anonimato. Agora, tudo isso era experiências de Deus para aquilo que estava por vir. Se Deus ainda, Ele não fez o teu nome conhecido, diante de conquistas que você tem achado grande, você matou o leão, glória a Deus, você matou simplesmente um leão. Diga assim, simplesmente um leão. Se o leão não fez o teu nome conhecido ainda para que Deus exaltasse o nome dele através da sua vida, simplesmente um leão, quantos compreendem isso? Agora ele enfrenta o urso, mata o urso, mas ainda o seu nome ainda não é conhecido, simplesmente um urso. Deus está preparando alguma coisa. Haverá um desafio maior. Diz aqueles que se aprofundarem em estudar, e eu estudo, mas o meu conhecimento sempre é pouco, porque nunca há alguém que conheça demais quando se diz estudar as Escrituras, amém? Mas diz que Golias, ele tinha aproximadamente 20 anos mais velhos do que Davi, amém, irmãos? Se não é 20, é 10, se é 1, para mim não importa. Ele era mais velho do que Davi. Aparentemente, ele tinha mais experiência. Mas eu quero dizer para você, da mesma forma que Deus tinha um pesadelo equivalente ao sonho de José, para que José pudesse ter a oportunidade do sonho ser realizado em cima do pesadelo de Faraó, Deus, no tempo em que Deus sonhou e planejou Davi, ele nascer para conquistar para Deus e ser um campeão de Deus. Deus não vê o tempo e variação de tempo, não há para Deus, amém, irmãos? Deus Ele era, Ele será para todo sempre. Quando Deus, Ele planejou
e sonhou a vida de Davi, e ele falou: Davi vai nascer, ele vai nascer para ser rei, ele vai nascer para ser campeão. Espera aí, ele não pode simplesmente matar um leão, ele não pode simplesmente matar um urso. Agora Deus, aleluia, ele fez, aleluia, no plano dele, no propósito dele, ele criou, aleluia, a oportunidade, ele permitiu, porque ele é soberano, ele é Deus, ele controla todas as coisas, tudo está no cuidado dele. Ele fez com que nascesse um campeão no meio dos filisteus. Alguns anos antes de vir nascer, aleluia, Davi, Deus fez nascer um campeão para os filisteus, um gigante, um homem que ia ser, aleluia, imbatível no campo de batalha. Eu quero dizer para você, olha, você tem a unção de Deus, aleluia, para conquistar. Você já venceu o leão, você já venceu o urso, mas é simplesmente o urso. A oportunidade de Deus, aleluia, para a grande conquista, e Ele soprar o teu nome sobre a terra, está vindo aí. Quantos entendem isso aqui? Aleluia, Deus, Ele já preparou um Golias para poder vir até você no campo de batalha. Aleluia, quando eu digo isso, você pode pensar: pastor, o que o senhor está dizendo? Eu não quero enfrentar esse grande desafio, mas, aleluia, dentro da obediência, nem Davi queria enfrentar Golias, nem Davi esperava enfrentar Golias, mas dentro da obediência, aleluia, abriu-se uma porta, aleluia, de oportunidade para ele. Agora, quando ele obedece o seu pai e vai até o campo de batalha, saber dos seus irmãos o que estava acontecendo e levar suprimento para a peleja, é aí que Deus estava preparando a oportunidade de fazer o nome dele conhecido em todo Israel e no meio dos filisteus. Encurtando a história, a Bíblia fala que quando ele lá chega, o Golias, o incircunciso, aquele que não tinha aliança com Deus, mas Davi tinha aliança com Deus, e você tem aliança com Deus. Agora, o que diferenciou Davi é que ele tinha uma unção, e por ter a unção e ter experiências que Deus já tinha lhe dado, ele não aceita aquela afronta, e ele diz: quem é esse incircunciso que está afrontando o povo do Deus vivo? Agora, a Bíblia fala que ele chega aos seus irmãos ouvem ele falando a respeito de ir lutar, eles repreendem ele. Agora o rei fica sabendo, Saul fica sabendo. Agora Saul chama ele, tenta convencê-lo a não ir, depois tenta dar para ele uma armadura, e ele também não dá certo com aquilo, e ele vai com aquilo que ele tinha. E a Bíblia fala que agora aquele Golias, ele é vencido, aquele gigante, e o nome de Davi é soprado por todas aquelas terras. Eu quero profetizar esse segundo tópico sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, a oportunidade de Deus é essa, a oportunidade de Deus está vindo, aleluia. Quando Golias aparecer, aleluia, diga, aleluia, com toda a confiança daquele que te chamou. Pode ser o problema do tamanho que for, pode ser a luta que for, pode ser o Golias que se levantar, não temas, diga, aleluia, eu nasci para conquistar. O Golias é meu, o Golias é meu, porque eu nasci para ele, e ele nasceu para mim, para o meu nome ser conhecido neste lugar, e Deus entregará o Golias na sua mão. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor e tomar posse dessa palavra. O Golias tinha derrubado muitos no campo de batalhas, porque ainda não tinha chegado o tempo dele se encontrar com Davi.
O diabo pode estar gritando, ele pode estar falando o que quiser, o diabo pode estar desafiando, ele pode estar afrontando, ele pode estar se esbravejando para colocar medo, mas eu quero falar para você, os dias dele está acabando, porque você vai sair daqui nessa noite para conquistar a palavra de Deus para o seu coração. Terceiro e último personagem, eu já estou acabando. A Bíblia fala que o Senhor chamou alguns discípulos para seguir. E eu quero ir lá para Mateus com você no capítulo 14. O primeiro que eu falei que é um sonho para ser sonhado, um sonho para ser vivido, um sonho para ser realizado. O segundo que eu falei que é Davi. Aleluia, a unção de Deus é para conquista. E para você conquistar, você precisa se encontrar com o Golias, porque é ele, aleluia, é ele o passaporte para a mudança de Deus na sua vida. Quantos compreenderam? Mas o terceiro que eu quero falar, Mateus, capítulo 14. Glória ao Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22, diz que o Senhor Jesus, Ele está com seus discípulos, em uma situação adversa, em uma situação difícil. A Bíblia fala que os seus discípulos, eles estão algumas horas, aleluia, ali naquele mar, que era o lago de Genezaré. A Bíblia fala que no meio de tudo aquilo, que eles estão obedecendo, aleluia, veja bem, eles estão obedecendo. Jesus disse para eles, olha, vão para o outro lado, atravessa para o outro lado. A obediência é uma oportunidade de abrir uma grande porta de Deus para a sua vida. Jesus disse para eles, olha, vai para o outro lado. Quantos estão ouvindo a ordem de Jesus nessa noite? Vá para o outro lado. Muitos não querem. Jesus diga, vai. Não, Jesus, eu vou ficar aqui contigo, eu vou ficar aqui com o Senhor. O que isso quer dizer? Vai para o outro lado. Não, Jesus, eu quero ficar aqui na igreja, aqui eu tenho a sua presença, aqui parece que a tempestade não bate no meu barco. Quando eu estou aqui dentro, Senhor, está tudo muito lindo e maravilhoso. Filho, vai para o outro lado. Vai para onde o vento açoita o barco, vai para o meio do mar, não temas, eu quero ficar aqui, Jesus, no conforto. Vai para o outro lado. Eu quero falar ao teu coração nessa noite, obedece, vai para o outro lado. O que isso quer dizer? Aleluia, você precisa saber que obedecer a Deus não é viver 24 horas dentro da igreja, mas é ir para o outro lado sabendo que Jesus, Ele está com você. Muitas vezes eu vejo os crentes caindo na rotina espiritual de pensar que o único lugar de encontro com Deus é a igreja. Não estou dizendo que você não tenha que vir à igreja, amém, irmãos? Você precisa vir adorar, mas um relacionamento com Deus não é um encontro marcado de você com Deus na igreja, mas é um encontro marcado quando você veio à igreja. Jesus, você marcou um encontro com Ele, veio aqui, mas quando você vai para a tua casa, é Jesus que marca um encontro com você. Quantos entenderam aqui? Eu vou ser mais claro nessa noite. Quando você veio à igreja, Jesus marcou um encontro com você, você veio, aleluia, você veio, você marcou um encontro com Jesus, você veio, o encontro é aqui. Mas quando você chega aqui, você ouve Ele falando contigo, olha filho, amanhã eu irei lá no seu serviço. Quantos pode dar um glória a Deus? Jesus não precisa ir no meu serviço. Jesus, vamos ficar aqui na igreja, aqui é maravilhoso, aleluias. Você pode dar um glória a Deus? Eu vou falar o que Deus está falando no meu coração, amém, irmãos? E eu vou falar com vontade, porque eu escolhi obedecer àquele que me chamou para pregar essa palavra. Encontro com Deus
Você marcou um encontro com Deus nessa noite. Você veio aqui, você falou, eu vou lá ouvir uma palavra, eu vou lá receber de Deus, eu vou lá porque eu creio que nessa campanha Deus vai fazer algo na minha vida, não vai ser mais um ano. Mas eu quero falar para você, se prepara, obediência, amanhã se prepara, Jesus, Ele irá no seu trabalho, Ele irá dentro da sua casa, Ele vai lá na sua escola, Ele vai estar lá no meio do seu convívio, fora da igreja. Mais uma vez eu pergunto, quantos querem receber a presença de Jesus lá amanhã? Quando Jesus, Ele marca um encontro, eu irei na tua casa. Ele falou para Zaqueu, Zaqueu, desce que eu irei lá na tua casa. Aleluia. Chegando na casa de Zaqueu, Zaqueu ouviu uma palavra que doeu a alma, doeu a unha encravada do pé. Como o pastor disse aqui, ele ouviu uma palavra, a sua família, a sua esposa, todos que conheciam Zaqueu. Zaqueu, por que você trouxe Jesus aqui em casa? Porque quando Jesus chega na casa, precisa haver uma mudança completa. Aleluias. Jesus no templo é maravilhoso. Você louva com Ele, você dança com Ele, você pula com Ele, você dá glória com Ele, você exalta Ele. Jesus na tua casa, Ele pode estar esquecido dentro da tua casa. Quem está vivo ainda dá um glória a Deus. Jesus, Ele vai amanhã dentro da tua casa. E eu estou falando através do Espírito Santo que me manda. Ele vai dentro da tua casa amanhã confrontar a sua vida. Ano de milagre, ano de oportunidade. Mas se não receberes, no último dia do ano, saiba, você desprezou a visita de Jesus e os conselhos dele para a sua vida. Muito fácil é colocar a culpa em alguém quando você não está preparado para viver uma metanoia na sua vida, uma mudança completa. Jesus na sua casa, Ele entra na sua sala. Marta e Maria receberam Jesus na sua casa. Jesus estava passando. Jesus, Ele foi convidado, Ele não tinha saído para ir lá. Mas quando Ele estava passando, a Bíblia fala que Ele é convidado para entrar naquela casa. Jesus, entra aqui na minha casa. Havia muitas casas naquela aldeia, mas Ele foi convidado para entrar em uma casa. Quantos querem Ele aqui hoje? Dentro de casa, dá um glória a Deus. Quem convidou Jesus para entrar na casa? Marta. Mas quando você encontra dentro daquela casa, Jesus ali ensinando. Jesus está ensinando a palavra dentro daquela casa. Quando Jesus está ensinando, quem está aos pés de Jesus aprendendo? Maria. Amém, irmãos? Não basta você convidar Jesus para sua casa. Eu fui o primeiro a aceitar Jesus nessa família. Glória a Deus. Amém, irmãos? Foi eu que trouxe a minha família para o Evangelho em 1702. Não importa quem é o primeiro e o último a entrar pelas portas da graça. Jesus está interessado em quem está dando atenção para Ele. Marta convida Jesus, entra na minha casa.
mas agora ela está ocupada fazendo tudo da maneira dela, tentando arrumar a casa que estava desarrumada. Mas se a casa estava desarrumada, porque você convidou Jesus para entrar e quer fazer o que é Ele que pode fazer? Maria estava ouvindo as instruções, guarda aí, instruções para arrumar a casa estão aos pés de Jesus. Maria, ela está ouvindo aos pés de Jesus, Jesus está falando para ela da palavra, ensinando ela a arrumar a casa, não a casa material, a casa física, mas a casa espiritual. Quantas pessoas convidam Jesus para entrar dentro de casa, mas não estão ouvindo? Jesus está na sala, somente ali parado, e você não para aos pés dele, desesperado, tentando arrumar as coisas, está tudo errado, você já estourou o cartão no ano que passou e está desesperado tentando resolver do seu jeito, correndo atrás de agiota. Ouça aí o que Deus fala para você, aleluia, agora que está feito, aleluia, procura em Deus o que você não procurou no primeiro momento, conselho dele para a sua vida. Agora, Jesus está dentro daquela casa, e ele fala assim: olha, Marta. Na verdade, antes dele falar uma fala de Marta, Marta fala: Jesus, você não está incomodado que a minha irmã, ela está aí parada aos seus pés, enquanto eu estou aqui arrumando a casa sozinha? Sempre vai haver alguém que vai se incomodar quando você começar a aprender aos pés de Jesus, e vai começar dentro da sua casa. Quantos entendem isso? Alguém vai falar para você quando você estiver aos pés de Jesus: olha, agora você que está com tal de mudança, agora não pode isso, só porque começou a ir para aquela igreja. Talvez você já tenha escutado isso dentro da sua casa. Agora que você começou a falar que está aprendendo com Jesus, agora você fala isso, aquilo, as coisas sempre foram assim. Mas se Jesus chegou, as coisas não vão continuar assim, vai haver mudança. Jesus, ele tinha falado para Pedro, voltando para o texto, tinha falado para os discípulos: olha, vão para o outro lado. A Bíblia fala que está lá por volta das 3 da madrugada para 6. O vento está açoitando o barco. Eles estão apavorados. E quando eles começam a gritar no desespero, a Bíblia diz que lá vem Jesus andando sobre as águas. As tempestades da vida, o açoite forte do vento no seu barco, é uma oportunidade. Quantos podem glorificar o Senhor? Para viver o sobrenatural de Deus, que foi o ano que passou. Eu sempre digo, eu ministrei a última palavra do ano em Guarulhos, e eu disse: o que você semeou, você vai colher. Se você semeou o ano do sobrenatural, você vai colher nesse. O que você semear agora, você vai colher no outro. Quantos estão entendendo? Porque a lei da semeadura, ela é real. Muitas pessoas querem plantar hoje e colher ontem. A oportunidade do sobrenatural. Um sonho para sonhar, uma unção para conquistar e uma oportunidade para viver o sobrenatural de Deus. Enquanto todos estavam desesperados e não conseguiam ver outra coisa a não ser a tempestade cessar, Pedro, ele olhou e ele viu Jesus andando sobre as águas. E eu quero trazer ao seu coração que Jesus, ele conhece o mais íntimo do nosso ser e da nossa alma, aquilo que está
lá no fundo, que ninguém conhece, que você não disse para ninguém. Quando Pedro ele viu Jesus andando sobre as águas, dentro do coração dele brotou um desejo de ter uma experiência sobrenatural. Andou sobre as águas, e daí? Mudou o quê? O que é que mudou na vida dele? O sobrenatural aparentemente não muda nada para as pessoas. Cheio do Espírito Santo, Deus deu uma visão, Deus usa, vive no sobrenatural de Deus. E daí? O que é que mudou? O que é que muda na sua vida? Quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ele disse: Senhor, se é tu mesmo, me dá um sinal. Mas eu não quero um sinal comum. Eu quero algo que é impossível. Quer viver o sobrenatural de Deus? Quer o sinal poderoso dele? O que vai mudar? Que você vai ter um sinal de Deus na tua vida, algo inesquecível, para você nunca mais se esquecer que Deus é Deus do sobrenatural. Pedro vem, desce do barco, ele desceu, ele andou sobre as águas. Sim, de repente ele começou a afundar. Jesus segurou na mão dele, trouxe ele para dentro do barco. E eu vou terminar essa mensagem aqui lhe dizendo: havia alguns homens dentro daquele barco, amém, irmãos? Todos eles tinham muitas histórias comuns para contar. Você vai viver a sua vida sempre rodeado de pastores, de amigos, de parentes. Você vai viver a sua vida rodeado de pessoas que podem até estar no mesmo patamar que você. Apóstolos, discípulos, bispos, servos, cristãos, levitas, vasos, profetas. Mas viver no sobrenatural é uma escolha. Os que estavam ali escolheram o natural, ficar dentro do barco é melhor. Jesus acalma a tempestade e acabou. Mas um teve o desejo de ter uma experiência com Deus. Pastor, experiência com Deus muda a vida de alguém? Experiência é algo muito pessoal, amém, irmãos? O que Pedro sentiu e levou a partir dali no ministério dele, só na eternidade no céu para você perguntar. Mas eu lembro muito bem das experiências que eu tive com Deus desde a minha infância e que fazem eu estar aqui hoje, porque elas marcaram toda a minha vida. Toda vez que o diabo vem confrontar a minha fé e dizer: não vai acontecer, Deus não vai fazer, Deus ele me faz lembrar das experiências. E eu falo: eu conheço Deus, é real, eu tive uma experiência com Ele. Oportunidade para o sobrenatural. Deus vai abrir esse ano, e eu profetizo somente essa, para esse mês. Pastor, todas são por mês, sim, mas nós semeamos e colhemos, amém, irmãos? Deus tem o seu agir no calendário dele. Mas eu quero profetizar, já que é o mês 7, eu quero profetizar para você, que no mês 7, você vai se lembrar daquilo que Deus está falando neste lugar. Ele vai te dar uma experiência que você vai levar por toda a sua vida, do sobrenatural de Deus. Aleluia!
esse último tópico que eu trouxe aqui agora, eu saí de casa há uns 6 meses atrás, falando com Deus, indo no mercado de manhã comprar pão, e eu falando: Deus, sinceridade ao Senhor nessa manhã, vou abrir mão de tantas coisas, porque para mim chega, não dá, é difícil. E quando eu estava indo no mercado falando isso com Deus, experiência pessoal, amém, irmãos? Quando eu estava indo ao mercado, Deus, Ele falou comigo, e é interessante para mim, toda vez que Deus quer falar comigo, como Ele me deu essa mensagem que eu estou terminando aqui, Ele começa a me fazer perguntas, e eu tento responder, e quando eu vejo, eu já entendi o que Deus quer para a minha vida, ou o que Ele quer transmitir. Mas Deus, Ele me fez uma pergunta. Primeira coisa que Ele me perguntou: os seus pés estão feridos? E eu quero perguntar para você nessa noite: os seus pés estão feridos? Eu comecei a chorar no meio da rua, e eu falei: Deus, os meus pés estão feridos, sim, é espinho, não tem sido fácil. Ele me fez outra pergunta, e Ele me perguntou: se você andar sobre as águas, você pisa em espinhos? Quantos estão entendendo? E eu disse: não, Senhor, eu não piso em espinho. Quando eu cheguei em casa, eu peguei o violão e eu fiz um louvor. Não vou louvar, amém, irmão? Fique em paz. Mas eu fiz um louvor. E a frase é essa somente, para você guardar: no caminhar sobre as águas, não tem espinhos. Quantos tomam posse disso? Andar no sobrenatural de Deus não tem espinhos. O que Deus estava falando comigo? Filho, sai do natural. No natural, os seus pés pisam nos espinhos. Vem comigo, vem andar sobre as águas. No caminhar sobre as águas não tem espinhos. Os teus pés estão feridos? Só Deus sabe como você está. Você precisa ter uma experiência real com Deus. A oportunidade está aí. A obediência você vai viver. A oportunidade de Deus vai vir. A questão aqui é escolher, obedecer. É melhor do que sacrificar. Mas quando a oportunidade vir, eu preciso estar atento, porque eu não posso deixar ela passar. Esse é o ano da oportunidade de Deus para a sua vida, amém? O tempo já foi. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor. Meu muito obrigado. Que você tenha o mês 7, o mês 7, o mês de Deus para você, de sonhos sendo realizados, de conquistas através da unção que está sobre você, e de um caminhar sobre as águas no sobrenatural de Deus. Que Deus os abençoe.